Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora trazer uma partida muito legal que eu gostei muito. Eu vi de um cara muito gente boa. Uma partida do mestre nacional, Daniel Aguiar, contra nada mais, nada menos que o Lucas Aguiar. E essa partida foi em 2023, do que o Lucas Aguiar. E essa partida foi em 1993. O Lucas Aguiar tinha acabado de ser campeão brasileiro de Rápidos e de Blitz. O Daniel Aguiar, para quem não conhece, ele tem uma página no YouTube chamado Showdress, que tem muita coisa interessante, você pode ir lá, e também tem no Instagram também. Ele estuda, tem muitas partidas, tem vários materiais lá, vão conhecer que é super legal. Ele tem umas camisas também muito bonitas que vale a pena dar uma olhada. Mas vamos lá, a partida. Showdress, o que ele usa, o apelido dele. O Daniel Aguiar está de brancas, o Lucas Aguiar de negras. Vamos lá? Saiu com D4, cavalo F6, cavalo F3, C5, D5, E6, C4 é uma Benoni moderna que estou jogando, E por D5, C por D5, D6, cavalo C3, G6, E4, bispo G7, bispo D3, estão desenvolvendo as peças, bispo G4, roque, roque, H3, bispo F3. Dama por F3, A6, vai impedir o cavalo o bispo de entrar aqui. A4, o Daniel já foi para impedir, justamente para dificultar, né, o avanço dos peões da ala da dama. Cavalo de B foi profilático, né, a medida profilática. Cavalo de BD7, bispo F4 atacando o bispeto ali que está sem proteção. Dama C7 agora protegido. Bispo H2 fica no cantinho, o bispo esperando. Parece o bispo de sozinho, né? Fica quietinho esperando a oportunidade de dar o bote. Aqui também seria interessante dama E2, justamente para ajudar a impedir o avanço na ala da dama. E também impedir esse peão aqui de avançar, esse peão que fica protegendo aqui, infernizando. Mas jogou C4, falei do peão, foi o lance que jogou. Bispo H2, C4, bispo C2. Então aqui, ó, aqui talvez a dama aqui fosse um lance melhor, né? Justamente para impedir esse movimento. Porque aqui está mais ou menos controlado, né? Ele tem o cavalo. Na realidade você ia ter 3 peças defendendo aqui ou aqui, se fosse 2. Né? A dama ou o bispo. Mas o Daniel preferiu jogar bispo H2, que é uma boa jogada, né? Foi profilático mesmo. Mas jogou C4, ameaçando o bispo. Bispo C2. Torre de AB8 agora tá. Que ele, pelo jeito, vai atacar a ala aqui. Dama E3 pela ala da dama. Aqui também um bom lance seria esse daqui, né? Dama G3, tentando atacar o peãozinho ali. Tudo bem que se defende fácil, né? Mas podia ser uma jogada interessante, né? Daí podia jogar cavalo F5, E5 também. Daí podia jogar E4. E aí vai.
Daí provavelmente ia ganhar um peãozinho, que não ia ter como defender, né? Ia ter que tirar esse cavalo daí. Que pode pular o cavalo pra cá, vai pegar, vai pegar. Mas daí perde, de qualquer jeito ele ia perder um peão daí. Talvez fosse melhor mesmo. Mas jogou torre de F8. Rei H1, Daniel tirou o rei da diagonal da dama também. Cavalo C5. Esse é o problema desse peão, é que esse peão pode servir de apoio para o cavalo, né? Que fala assim, tem que proteger muito bem esse bispo, porque ou esse cavalo, movimentar esse cavalo para proteger essas duas casas, porque aqui, cravar um cavalo aqui é complicado. Aqui talvez o melhor lance fosse esse, né? Das pretas. Para pressionar pela ala da dama. Aí jogou F3. Aqui também voltar, ele ia voltar, esse lance aqui não é uma má ideia. Né? Mas jogou B5, avançou na aula da dama, A por B5, A por B5, dama F4. Agora ele jogou. A ideia é que é interessante você ficar pressionando aqui, né? Porque o cavalo tá vigiado pelo bispo aqui, né? Ou aqui também poderia ser cavalo E2. Mas jogou dama F4, que é um bom lance. Jogou torre B6, veio proteger o cavalinho. Produzir o peão, quer dizer, desculpa. Mas assim, talvez a melhor jogada das negras fosse avançar esse peão, jogar B4, né? Ia jogar o cavalo para D1. Ele podia que, sei lá, avançar aqui se quisesse também. Ia restringir bastante o bispo, né? Porque se ele avança, ó. Ok, isso é o que eu encontrei, né? Se ele avança, ele ia restringir bastante esse bispo, né? Esse bispo ia ter que vir para cá, mesmo ó, não ia poder. Esse bispo não ia, praticamente ia ficar fora do jogo. Ia ter que arrumar alguma outra maneira de. Alguma maneira de ativar ele. Seria talvez avançar esse peão aqui, que está bem protegido por sinal. Fazer a torre, mas assim, ia ser complicado para ativar esse bispo aqui se ele avançasse. Ou daí poder aqui também, aqui jogar bispo por D6, se jogasse, dama por D6, bispo por B, coisa, bispo por C3. Que não seria assim nada bom para as brancas. Mas jogou o quê? Jogou torre B6, jogou bispo G1. Fez o certo. Aqui, essa diagonal aqui tá bem protegida. Fazer o que? Aqui ele ativou o bispo dele para aproveitar essa outra diagonal. Que não é o peão que está lá, bem defendido, né? Que tem duas defesas para ele. E ativou melhor o bispo. Mas talvez uma boa tentativa seria jogar a dama em D2. Né? Mas aqui jogou cavalo de FD7. Para proteger o cavalinho, que está bem protegido por sinal. Aqui talvez fosse mais interessante ele atacar a dama aqui, cavalo H5. A dama pode ser G4 e ele avançar o peãozinho. É assim, sinceramente eu não sei, eu pelo menos teria avançado esse peão aqui antes, é o que eu falei, eu ia restringir o bispo adversário. O bispo do Daniel ia ficar muito restrito.
Pelo menos por um bom tempo ia ficar restrito. Mas não foi isso que jogou. Jogou cavalo DF D7, dama D2, B4. Agora ele avançou. Cavalo A4. Aqui poderia ser também cavalo D1, né? Aí jogou C3, avançou. B por C3, B por C3. Cavalo por C3. Torre B2. Torre A3. A torre A3 vai inibir a ação do cavalo aqui, né? Porque ó, se tivesse torre A3, ia ficar pressionando, né? Tem dama aqui, poderia trazer a torre para cá, e esse cavalo ia atacar a dama, ia ter que tirar a dama daí, ó. Ia dar uma lutinha razoável. Ia ser um lance interessante para as negras. Aí esse lance torre A3 inibe o cavalo B3. Podia ter jogado também torre DA B1 e um dobrar as torres também ia ficar ruim aqui, ia ficar torre B2, de novo trocar todas as torres, então, B1, cavalo E4, cavalo por E4, torre C2, dama D1, mas não foi isso que eles jogaram, né? Jogou torre A3, dama B8. Aqui ele poderia ter jogado cavalo B6 para tentar trazer outro cavalo aqui. Para pressionar as peças do Daniel, né? Trazer outro cavalo para ajudar. Esse cavalo está protegido, mas aqui, ó. É que ele poder fazer isso, né? Dama E2 ia tirar cavalo de CD7 de novo. Ia ficar um ataque duplo em cima do cavalo. Isso. Mas o que eles jogaram foi cavalo D1 atacando a torre. Torre B4. Cavalo F2. Cavalo C8. Torre A2 para impedir que entrar a torre de novo. Cavalo B3. Bispo por B3. Torre por B3. Cavalo G4. Vocês estão vendo a turnê com o cavalo do Daniel estava aqui, foi pulando, veio para D1, F, agora está lá do outro lado, já está na hora do rei, lá do outro lado. Na realidade, aparentemente, dá a impressão que ó, ele quer jogar cavalo H6. Né? Vai dar cheque. Para evitar isso, ó, já jogou H5, mas não evita, né? Ele deu um totó daquele pro cavalo. Daniel, decida aí o que você quer fazer. Os dois Aguiar, né? Que é Daniel Aguiar contra Lucas Aguiar. Mas aqui seria uma boa para ele. Torre B1. E daí, poderia jogar dama D3, né? Torre B3 vai ficar nesse lero-lero. Mas aqui H5.
Jogou cavalo H6, como a gente tinha visto lá atrás, que ele estava planejando mesmo. Rei F8, torre A7, dama de B5. Esse lance aí não foi dos melhores, viu? Ele poderia ter jogado torre C7, trocaria logo as torres, torre por torre, dama por torre. Esse movimento da dama B5 aqui foi meio... Sinceramente, eu não entendi o que ele queria fazer com isso, não. Mas... Torre C1. Torre por C1, dama por C1. E abrimos uma baita no ataque aqui, né? Aqui esse bispeto ainda vai dar muita... Vai segurar muito esse bispo aqui. Sabe que é essa? O duro que se eu tirar esse bispo aqui também vai comprometer pra ele. Aqui não seria bom se jogasse isso daqui à torre, não seria legal, né? Daí cavalo de BD8, fechava. Dama por C1. Jogaria aqui, ó. Torre B1. Dama C8, cheque. Agora esse é muito mais perigoso. Dama voltava correndo. Iam trocar e não ia ter muito problema. Mas, jogou dama C1. Bispo H6, atacando a dama. Ele está querendo trazer o bispo talvez para cá. Vai jogar a torre para ameaçar, né? Mas jogou dama para H6. Rei E7. Agora está complicado para as negras, né? Dama E5, cheque. F6. E o Daniel vai manobrar assim, com uma rara habilidade. E vai... É que fala assim, tá com carinha, tá uma rede de mate armada aí, né? Dama por G6. Torre B1. Então, né? As pretas tinham que voltar a peça para tentar ajudar na defesa do rei, né? Porque aqui não vai dar em nada. Tá, ele vai avançar com a torre aí e vai fazer o quê? Apesar que ele podia... É que depende da jogada das brancas, mas ele podia até sacrificar aqui, né? Porque se você pegasse com a dama, ele entrava aqui e dava duplo, ganhava a torre. Entenderam? Talvez até a ideia dele era essa, né? Mas está deixando o rei lá atrás com bombardeio de torre e dama. Vai dar torre e dama junto é muito forte. E só tá o cavalo ali protegendo. Dama G7, cheque. Rei D8. Dama G8, cheque. Rei E7. Torre A8, preparando o mate. Agora ele jogou cavalo E5 e o Daniel executou. Torre E6, mate. Foi uma partida assim muito legal. E o Lucas Aguiar é um cara muito forte. Ele é um mestre feed. Não é à toa, né? O cara foi campeão de Blitz.
E de rápido, brasileiro. O cara é fera. E o Daniel jogou muito bem. E assim, o Lucas talvez tenha deixado um pouco. Deixou seu rei lá meio sem defesa de peças pesadas. E duas peças pesadas atacando. E aqui é que eu falo assim, a alternativa que ele tinha aquela hora era essa. Antes da torre. Era aquela, mas provavelmente o Daniel tinha visto também, né? Certo, pessoal? Valeu, parabéns, Daniel. Ótima vitória. Então, e o Daniel também é streamer e vocês podem ver ele analisando as partidas do trenzinho, às quintas e aos sábados ele analisa o trenzinho. Tem mais um torneio famosíssimo que tem mais de 1000 rodadas já teve. O Itaberabão também é um torneio muito conhecido no sábado. Tem Itaberabão e trenzinho das 11 todo dia. E o Daniel streama no quinta-feira o trenzinho, no sábado o Itaberabão e o trenzinho. É um em seguida do outro. Valeu, pessoal. Valeu, muito obrigado. Obrigado, Daniel, por mandar sua partida. O Daniel é inscrito no canal também. Quem quiser se inscrever, ter uma partida legal, aí me passa, que tem uma série lá que eu coloco as partidas dos inscritos, eu analiso e coloco lá. Tá bom, pessoal? É para todo mundo, não precisa ser mestre, não precisa ser nada. Tem até partida minha lá que eu ganhei do mestre, que foi muito tempo o meu mestre, e continua sendo. Tá bom? Valeu, pessoal, tudo de bom, um abraço, até mais.